Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. O Monge e o Executivo, capítulo 2. O Velho Paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Eu estava totalmente acordado, às 5:45 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com vocês, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5:30, e estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo o que a Kim dizia ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. E isso, sinceramente, não me afeta, John. Mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera, quando as interrompe dessa maneira. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito? Não, realmente. Menti, sabendo que uma das maiores queixas de Rachel a meu respeito era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito meus filhos. Rachel sempre repetia que, provavelmente, eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém mais tivesse coragem de me dizer. Mas, certa vez no trabalho, alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para trabalhar em um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Agora via que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar através de suas ações de respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fale-me de você, John, Simeão pediu, como se estivesse lendo a minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia e nos 5 minutos seguintes falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava diretamente nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu uma palavra até que terminei. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele me disse: "Obrigado por compartilhar a sua história, John. É fascinante. Eu adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas através da vida." "Oh, nada de tão especial", eu disse, me diminuindo. "O que você acha dessas coincidências, Simeão?" "Ainda não estou certo, John", ele disse, esfregando o queixo. "Tenho a tendência de concordar com a sua esposa, de que provavelmente isso significa alguma coisa. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível, que estamos apenas começando a compreender." "Sim, eu suponho."
Então, como posso ser útil a você essa semana, John? Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se pudesse. Realmente estou lutando um bocado estes dias. A minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Mas, como lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe em torno de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, nascer e pôr do sol. Nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, lagos, nuvens, sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começaram a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Acho que devo aprender alguma coisa com você essa semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Preciso ter minha vida de volta, de novo, antes de perder o emprego e até a família. Mas, para ser honesto com você, na realidade estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. Este lugar é perfeito para recuperar sua vida, Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula, quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente: acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo, o sargento explodiu, como se falasse para o grupo todo. Essa história de contos de fadas vai contra tudo que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça e disse: o que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns dos seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma palavra boa. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas, quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados, enquanto o mundo passa por nós. O sargento disse: está bem, agora compreendi. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças a meu capitão, que insistiu em me mandar para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais que Simeão. Acho que lhe devo agradecer, Greg. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de um mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, este paradigma a levaria a afastar-se do seu pai. Entretanto, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena era que nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficaria impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele irresponsável e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim, Simeão continuou.
Por isso é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência através dos filtros de nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre estão corretos. Eu acrescentei: li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, branco ou negro. Minha mulher vê o mundo de uma maneira muito diferente da minha, acreditem-me. A diretora disse: acredito que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências. Deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente, nem frio. Excelente, excelente, Simeão, reagiu com um sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. O mundo é plano, o sol gira em torno da terra, a salvação virá se você for uma boa pessoa, as mulheres não podem votar, os negros são inferiores, as monarquias devem governar as pessoas, cabelos longos e brincos são somente para mulheres e assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas e até rotuladas como heréticas, coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. A treinadora declarou: eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo tão grande nestes dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por quê, Simeão? Simeão respondeu rapidamente: a mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. E por isso, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. A treinadora contribuiu. O progresso contínuo é fundamental, tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morto ou declinando. Simeão acrescentou: quase todos compraram a ideia do progresso contínuo, mas, por definição, é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas na linha de frente que desafiam a fazer as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw, a diretora, aparteou de novo. Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. Primeiro, é ele quem abre os caminhos. Segunda, é ele o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando para os rabos dos outros o tempo todo. Obrigado, Chris. Eu ainda não tinha ouvido isso, Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava ideias. Velho paradigma: invencibilidade dos Estados Unidos, administração centralizada, Japão igual produtos de má qualidade, gerenciamento, eu penso, apego a um modelo, lucro a curto prazo, trabalho, evitar e temer mudanças, está razoável.
Novo paradigma: concorrência global, administração descentralizada, Japão igual produtos de boa qualidade, liderança, causa e efeito, melhoria contínua, lucro a curto e longo prazos, sócios, a mudança é uma constante, defeito zero. Simeão continuou: claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada de novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração. O vértice para baixo: faça o que eu digo. Se eu quiser a sua opinião, eu a darei para você. Viver segundo a regra de ouro, que diz: quem tem o ouro faz as regras. Simeão dirigiu-se para o quadro outra vez, vagarosamente dizendo: vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal. E por que se tornou tão popular? Ele desenhou um grande triângulo e subdividiu em 5 partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas Forças Armadas, por exemplo, temos o general no topo, com coronéis, seguidos de capitães e tenentes, sargentos, e adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo? O general ou os soldados? Claro, os soldados, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: vamos dar um passo de cada vez e adaptar este modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general, os vice-presidentes no de coronéis, os gerentes intermediários no de capitães e tenentes, e os supervisores no dos sargentos. Agora, adivinhem quem está na base da organização típica? Os soldados. 3 de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Lee, Simeão riu. E onde está o cliente nesse modelo? Quem está mais próximo do cliente, o presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Então eu disse: meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente, convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a colocar aquele vidro é o trabalhador. Acho que isso o faz mais próximo dos clientes. Sim, ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo, mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar o seu trabalho. Teresa deixou escapar. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este, Simeão anunciou, afastando-se do quadro. E perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva. Este é um modelo eficiente para realizar um trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando este estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que depois das grandes vitórias do princípio do século XX, as pessoas voltassem para casa acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se queria. Muitas pessoas provavelmente voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras, Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças
para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Esse modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe? E começou. Quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Com certeza eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente, Kim respondeu. Mas, quando olho para esse estilo de administração, de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe, e longe do cliente, ela respondeu rapidamente. Linda observação, Kim, Simeão exclamou. Isso é exatamente o que acontece com a mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse que ir à sua organização e perguntar aos empregados quem eles estão tentando agradar ou a quem eles servem, qual seria a resposta da grande maioria? Respondi sem hesitar. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que diriam o patrão. Sim, de fato, estou seguro de que os empregados de minha fábrica diriam algo como: estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. As pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E, quando todo mundo se empenha para manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um tanto confusa quando disse vagarosamente: isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo? Talvez o cliente precise estar no topo? Isso não faz muito mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador. Porque se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, não vai haver um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro. Seguindo o que Teresa disse, suponham que o nosso paradigma de cima para baixo esteja de cabeça para baixo. Suponham que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e lugar não seja adequado hoje. E se, como Teresa sugeriu, invertêssemos o triângulo e colocássemos o cliente no topo? E, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores, e a seguir todo o resto. O novo modelo poderia se parecer com este. Simeão afastou-se do quadro. Acho que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio. Acho todo esse papo engraçado na teoria, mas esqueça-se dele no mundo real. Simeão sorriu placidamente. Por favor, aguente-me mais 1 minuto ou 2, Greg. Vamos imaginar uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine como mostra a pirâmide de uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes, se dedicasse a identificar e preencher as suas necessidades, e assim por diante. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante! E se estivesse tudo de cabeça para baixo? Talvez liderassem melhor servindo. A enfermeira secundou. No hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em remover todos os obstáculos, todos os entraves que os empregados possam ser para os pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, o pregador acrescentou. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de removê-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas e talvez coma seu almoço, e desaparece. Acho que todos nós conhecemos alguns gerentes assim.
E uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da capela do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Depois do almoço, resolvi andar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo, e eu menti polidamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu queria dar um passeio. Caminhamos uns minutos em silêncio até que ele perguntou: o que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade e de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas continuo ouvindo, respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso poderia funcionar no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg, eu disse, apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez em menos de 5 dias, eu mentia para Greg. As palavras de Simeão não eram uma língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando as ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para iniciar nossa sessão da tarde. Sei que você era considerado um bom líder há alguns anos e eu respeito isso, Simeão. Mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. No mundo perfeito você pode estar certo, mas fazer o que as pessoas querem nunca funcionará nesse mundo. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deveriam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não hesitou. Como pai, por exemplo, se eu permitisse que meus filhos fizessem o que quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que elas precisam. As crianças e os adultos precisam de um ambiente com limites, um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Se todos os trabalhadores de nossa fábrica querem $20 por hora, se fôssemos pagar-lhes $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se aceitássemos a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam, mas certamente não faríamos o que eles precisam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. O sargento acrescentou: sim, acho que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia necessidades de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, Simeão explicou, é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano.
Isso não é um pouco complicado? Kim questionou. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades diferentes. Embora eu ache que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim. Apartei. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade forte, enquanto minha filha Sarah era mais dócil. Com certeza eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado certamente tem uma série de necessidades diferentes, das de alguém que trabalha há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e por isso acho que o líder precisa ser flexível. Simeão continuou. Se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente: quais são as necessidades das pessoas que lideram? Quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que as pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se: quais são as minhas necessidades? E isso os ajudará a descobrir as dos outros. Greg adiantou-se. Bem, Chuck, o operador de retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Simeão replicou. Esse é um bom começo, Greg. Tudo o que você disse supre muito bem as necessidades físicas de Chuck. Mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que deveriam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais brilhante dos participantes do retiro, pensei. Levantou-se, caminhou em direção ao quadro e desenhou outra pirâmide. Depois disse: não posso acreditar que eu estou fazendo isso, mas vou obedecer a Simeão, falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Pare com isso, John, não é fácil para mim. Kim rebateu com um pequeno sorriso. No curso de psicologia aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que haveria 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo comida, água e teto, e segundo, segurança e proteção, e assim por diante. A enfermeira afastou-se do quadro antes de prosseguir. Se bem me lembro, as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, justamente com o fornecimento de limites e o estabelecimento de regras e padrões, como disse Simeão hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. E isso nos leva a concluir que Maslow não era de jeito algum um adepto da permissividade dos pais. Continue, Kim, você está com a corda toda. Kim abriu um grande sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer modo, uma vez atendidos os níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeita dessas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado e encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando de necessidade de colo, disse o sargento. Vou terminar, a enfermeira continuou sorrindo. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a necessidade passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que deduzi foi que autorrealizar-se é tornar-se o melhor que você pode ser, ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado,
jogador ou estudante possível. E se compreendo corretamente o que Simeão disse, o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acho que Chuck, da retroescavadeira, jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível de retroescavadeira. Seja como for, isso agora soa familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para o Greg? Para terminar o dia, saímos pela porta marchando e cantando o jingle do exército, que dizia que as pessoas têm que alcançar a própria excelência. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!